Fala galera, aqui é o Dado. Olha, esse vídeo vai ser bem o mais direto possível que eu conseguir. Eu vou falar sobre, vou dar uma introdução a essa ferramenta chamada 3D Coat Textura, que é uma parte menor, né, que é só o módulo de pintura dessa ferramenta aqui chamada 3D Coat, tá? Sem muito contexto, se você quiser conhecer a ferramenta para pintar textura direto no seu objeto 3D, você pode usar isso então, ou conhecer através desse vídeo, tá? Você pode baixar o trial, que dura 30 dias, e aí você pode exportar tudo, né? Textura tamanho grande, modelo com quantos polígonos você quiser, etc e tal. Mas depois dos 30 dias, né? Se eu colocar aqui, ó, explica certinho. Depois dos 30 dias, você vai ter essas limitações aqui na hora de exportar. O software continua funcionando, né, normalmente, porém depois dos 30 dias, você só pode exportar a textura com 512 por 512 de tamanho, modelos com 400 mil, com 40 mil, não, 4 mil triângulos, etc, etc, etc. Então dá uma checada, parece que é ainda muito útil, né? Mesmo depois do trial, parece que ainda é muito útil pra gente que talvez usa só para fazer uma pintura mais old school ali, né? Que seria hand painted, né? Sem aquele workflow de PBR e tal. Depois de instalado, vai aparecer essa janela ali, onde você vai poder... na verdade, não vai aparecer essa janela, vai aparecer essa aqui, né? Você vai colocar aqui em Free Trial Demo, né? Que é o tempo de demonstração. E já apareceu ali, ó, eu tenho 29 dias, né, para testar o programa, tá? Depois disso, você vai colocar aqui, ó, Paint UV Mapped Mesh. E aí vai aparecer essas opções, que são modelos pré-definidos aqui pelo programa, para você testar. Essa opção aqui vai deixar você trazer uma malha FBX ou OBJ. Porém, um ponto importante, toda malha que você importa nele precisa já ter um mapeamento UV. Caso contrário, não vai dar certo, porque ele só pinta, né? Eu vou pegar o cubo para a gente fazer alguma coisa com um cubo. E o tamanho da textura, já imaginando, né, que a minha limitação seria 512 por 512 pixels no tamanho, né? Eu já vou começar com a textura desse tamanho, se você notar aqui na minha parte, né, inferior dessa janela. E aí tem presets para o normal map, etc, 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 que a gente não vai trabalhar, porque a gente só vai pintar, né, um mapa só, que é o mapa de cor no objeto, tá? Vou dar um OK e ele já colocou ali. Para navegar no 3D Coat, você vai usar o botão direito, esquerdo e do meio do mouse, junto com a tecla Alt, tá? Ou da caneta também, desde que sua caneta tenha configurado esses botões. Então, segurando o Alt e o botão esquerdo do mouse, você gira a tela. Se você notar bem, tem um pontinho colorido ali, que indica o meu ponto de rotação. Se eu clicar aqui na parte superior direita do cubo, eu rodo a partir desse ponto. Se eu clicar aqui no centro do topo do cubo, eu rodo a partir desse ponto. Vamos para uma visão geral da interface, tá? Na minha parte esquerda aqui, você está vendo, né, que eu tenho essa opção de cores, que se eu clicar 2 vezes, vai aparecer o Color Palette, onde eu posso trocar o tipo e usar uma imagem até com os swatches que eu quiser, né, com os quadradinhos de cores que eu quiser ali. Vamos deixar no padrão, que é o 2, vou dar um OK. Eu tenho as ferramentas em si, Brush, Pencil, Airbrush, Coloring, etc e tal, né? Então aqui são as ferramentas para pintura que eu tenho disponível no software. Esse Tzão aqui, ele controla o jeito que eu exibo esse menu. Você está vendo que eu estou clicando, ele está mudando, ó. Só o ícone grande, só o ícone pequeno, só o texto. E um deles vai esconder a interface, ó. Se eu clicar aqui, você vai ver que um deles vai esconder a interface. Na verdade, se você clicar nessa setinha, né? Clicou naquela setinha ali do canto, ele esconde a interface. Se acontecer isso sem querer, aperta a tecla Tab, que aí vai voltar, tá? Se você sem querer clicar nessa setinha, quando eu deveria clicar no Tzão, aperta a tecla Tab. Vamos voltar para o padrão, que é esse que tem o ícone e o texto ajuda pra caramba, tá? Aqui na parte superior, né? Primeiro aqui tem o menu de File, Edit, né, onde dentro de Edit você tem o Preference, que são as preferências, né, do programa, onde você ajusta ali as configurações do programa. Então aqui depois você pode dar uma fuçada, né, são todas as funções do programa, só que nos menus. Aqui embaixo você está vendo que eu tenho Brush, né, porque eu estou com o Brush selecionado, e todas as propriedades do Brush, tamanho, Fall Off, Smooth, que seria o Blur, né, e opacidade. E depois tem o Roughness e o Metalness, que eu posso citar depois, mas a gente não vai usar, mas seriam para pintar materiais PBR, tá? Então, qualquer ferramenta que você clicar aqui,
ele vai aparecer as opções dela aqui em cima, opções únicas, né? O brush não compartilha da mesma opção do pencil, assim como do airbrush. E também vai aparecer em determinadas ferramentas o Tool Options, que você vai ter opções extras para a ferramenta, tá? Indo para a minha direita, eu tenho os brushes, que no caso aqui são as pontas dos brushes, os alfas, que vão definir o que vai ser desenhado, né, o que vai ser pintado ali. Você tem Brush Options, que são propriedades do brush em si. Strip seria acho que o equivalente à função Ribbon nos brushes do Clip Studio Paint, onde você clica, segura e arrasta e ele vai, né, estampando uma textura. E tem o Color Palette também, que é o mesmo que acontece quando você clica 2 vezes aqui, né? Só que aqui fica sempre visível. O que você pode fazer, se você quiser, é pegar qualquer uma dessas janelas, no caso o Color Palette é muito interessante, é clicar, segurar e arrastar para cá na interface e ele vai ficar sempre visível aqui, tá? Aqui embaixo tem Texture Editor, que seria a visualização 2D da sua textura, e para navegar você vai usar, né, os mesmos comandos, segurando o Alt e o botão esquerdo do mouse você dá o Pan, e o botão direito você dá o Zoom In e o Zoom Out. Presets, Stencils, Smart Materials é a parte que a gente não vai entrar, pelo menos eu não vou falar tanto, primeiro que eu não conheço tanto, e segundo porque já é de um workflow diferente de pintura, que é o workflow de PBR, onde a gente pinta propriedades como Metalness e Roughness, né? A rugosidade seria o quão opaco é um objeto, e Metalness seria as partes brilhantes, né, e que refletem mais do objeto, tá? Importante, e a grande sacada do 3D Coat, tanto o normal e o textura, é que o módulo de pintura permite você usar layers. Então aqui a gente tem, né, um painel de layers que é padrãozão ali, tem todas as propriedades que tem num software de pintura digital. Criar layer, criar pasta, criar máscara, dar merge, etc. e tal, tá? E mais funções ali que vão funcionar, né, para o modo de PBR, mas para o modo Hand Painted ali, a gente vai usar só essas funções, tá? Então essa é a visão geral, assim, básica da interface do 3D Coat Textura. Pronto, a gente já viu o básico da interface, nem é tão complicado assim, só que preciso mostrar mais 2 atalhos que vai ser importante para você usar. Dois grupos de atalhos, né? O primeiro são as teclas de navegação das vistas, os cortes, né? V de frente, de lado, de cima, de baixo, etc. e tal, né? São as teclas numéricas, né? As teclas numéricas do teclado numérico. Então se você apertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada um vai levar para uma visão. O nome está aqui na parte inferior direita, vai mostrar o nomezinho da visão que você está. O mais importante é você conhecer que existe 2 modos de ver o objeto em perspectiva, vamos falar. Tem o modo ortogonal, que é esse que eu estou agora, que você vê que as linhas, né, sempre ficam paralelas, não tem tanta distorção da câmera. E se eu apertar a tecla 5, ele troca para perspectiva com distorção da câmera, que é mais natural para a gente ver, mas talvez durante o processo de pintura você precise deixar o objeto mais planificado, tá? Então sempre lembra, né, de alternar de ortogonal e perspectiva apertando o 5 do teclado numérico. Outra coisa também, outro grupo de atalhos que você vai usar bastante, é os números, só que do teclado ali de cima das letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 9, cada um vai ter um tipo de visualização, tá? Depois você vê ali o que cada um faz, vai estar aqui, né, no menu View, mas basicamente o 1 mostra o objeto iluminado, o 2 o modo flat, o 3 talvez só o alpha do objeto, o 4 liga o wireframe, etc e tal. O que a gente mais vai usar é o modo 2, que é o objeto flat, e a tecla 4 para mostrar o wireframe, para saber qual é a topologia do objeto para facilitar durante a pintura, tá? Então a gente vai usar, então, sempre quando você vê que o objeto está assim, você vai para o modo 2 para ver a textura lisa e o modo 4 para ver o wireframe ou não. Mais uma coisinha só antes de sair pintando, né? Eu tô aqui no modo 4, desculpa, no modo 2, que é a visualização flat. Eu vou voltar para o modo 1 e vou desligar o wireframe, né, para ficar essa visão com shading. E vou fazer um traço. Tô com um brush aqui, tô com essa cor meio verde, né? E vou fazer um traço aqui. E aí você vai notar que não tá pintando de verde e tá fazendo uma coisa até esquisita, porque parece que eu tô esculpindo. Na verdade, você não tá esculpindo, você só tá simulando ali, né, uma profundidade, um relevo, que são as propriedades aqui de Depth.
E tem um brilho que está vindo de propriedades ali, talvez do roughness e o metalness. Na textura, você vê que eu estou pintando o verde, né? Olha aqui na minha direita, você vê que eu estou pintando o verde na textura. Eu até consigo pintar direto aqui na textura, tá? O que está acontecendo é o seguinte, é que no modo 1, você só vê o volume das coisas. No modo 5, tecla 5, eu consigo ver o material que eu estou pintando, né? E no nosso caso, a gente não vai usar nenhuma dessas coisas. A gente vai usar só o modo 2, né? Que é só a textura flat. Só que então, para garantir que você não pinta essas informações desnecessárias, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui várias vezes e vou esconder meu wireframe mais uma vez, né? Eu estou no modo 5, tá? Que vê o objeto com cor e volume. Para desligar essas propriedades, você vai aqui na parte superior direita, eu estou mostrando esses 3 ícones, que são essas esferas. Você vai desligar o primeiro, que é o volume, e o terceiro, que é o glossiness. E vai deixar só ligado o botão, ou a esfera do meio, que é a esferinha verde aqui, que quando você vai pintar, você vai ver só a cor, tá? Então lembra disso, se for pintar nesse workflow, que a gente vai usar agora, só mantém a esfera verde ligada, que é o importante pra gente. Vou voltar para o modo 2, vou ligar o wireframe, né? E vou pintar ali, eu já posso testar. Ctrl Z volta, pinta, Ctrl Z volta, normal, né? Já dá pra gente começar a fazer um teste aqui. Então eu vou começar fazendo um sketch do que eu quero pintar nesse cubo. Eu vou transformar o cubo, logicamente, numa caixa de madeira, porque é o asset mais clássico ali para fazer esse tipo de teste, tá? Vou fazer o seguinte, se eu desenhar aqui, se você desenhar talvez aí também, você vai notar que o controle da pressão para a caneta só está na opacidade. Isso acontece porque, se você olhar aqui, né, na frente da palavra opacidade, eu tenho uma canetinha, o ícone da caneta. Se eu clicar, eu volto para o ícone do mouse, o que desliga o controle da pressão, né? Deixa ele 100% ativo. E a opacidade você controla deslizando o slider para a esquerda, para a direita, né? Estou mostrando o ícone aqui na parte superior direita, tá? Então a opacidade eu vou deixar, né? Não 100%, vou deixar ali 70% ali para ficar um pouco transparente, né? Para ter uma... Vou colocar até 50%, vai, 50% de opacidade para ter uma certa transparência. Só que o que eu quero fazer é com que o tamanho seja controlado pela pressão. Então vou ligar aqui, né, o botãozinho de caneta, né, na frente do Radius, que controla o tamanho. Agora sim, se eu desenhar, você nota que eu consigo fazer linhas bem finas, né, não tão finas, né, linhas finas, pequenas, e linhas maiores quando eu apertar um pouco mais. Então eu posso começar a usar isso para fazer o sketch. Então eu vou aumentar o tamanho do brush, né, segurando o botão direito para esquerda e para direita. Posso pegar um tamanho pequenininho ali, estou no modo 2 de visualização, com o wireframe ligado, só para eu saber onde é o topo, o lado, né, da caixa. E posso começar a pensar ali no detalhe que eu quero fazer. Então o brush está com 50 de opacidade, não está tão forte, porque eu quero uma leve transparência ali. Posso ligar aqui, se eu quiser, o Steady Stroke, para dar aquela facilitada, né? Especialmente quando a gente vai desenhar linha reta. Mas nesse caso, até para ficar um pouco mais cartoon ou rústico, eu vou deixar os traços meio tortinhos assim. Eu vou usar o problema ao meu favor. O grande lance, né, do 3D Coach e de outras ferramentas do tipo é incorporar ela com o software 2D também, tá? Pois eu vou mostrar como fazer isso, porque certas coisas é mais fácil desenhar no plano. Não precisar ficar pensando muito no objeto 3D aqui, né? Eu poderia até fazer esse teste, né? Desenhar aqui. Eu posso ligar aqui, ó. Eu estou mostrando aqui na minha parte direita, dentro do Texture Editor, você vê que eu tenho, né, uma forma de desenhar aqui também. Eu posso pegar esse menu, jogar ele para cá e desenhar aqui direto, tá? Não vou fazer isso agora, mas é possível fazer. Sem querer, aumentei o tamanho do meu brush. Estou fazendo só as marcações ali, né, de como vai ser... Estou pensando que essa parte vai ser mais afundada para baixo, e aí dentro desses quadrados vai ter a ripa das madeiras, né? E para ficar diferente, a gente pode talvez aqui fazer um buraco. Em vez de colocar as ripas, aqui pode ser um buraco, pode ser tudo preto assim. Estou usando o próprio wireframe ali para me dar uma indicação para onde colocar as linhas, né? E sei lá, vou segmentar isso aqui com 3, né, para não ficar muito grande ou muito extenso o tutorial.
Eu vou colocar aqui 3 ripas para cada lado. Organicãozão assim, de propósito mesmo, porque ali embaixo eu não vou fazer. Embaixo, não, vamos fazer, vai. Eu não sei se um cachorro de madeira tem as ripas distribuídas desse jeito. Fechou? Então tá, 3 ripas ali, né, em cada lado. Aqui vai ser um buraco e tal, que eu vou pintar de preto. E beleza, então tá. Poderia desenhar um parafuso, um adesivo, né? Um adesivo medieval, alguma coisa. Mas o meu sketch é esse, já dá para começar a pegar um pouco de firmeza com a ferramenta de desenho. Vou desligar o Steady Stroke, né, que seria a estabilização, porque agora eu vou começar a pintar e é melhor fazer isso sem nenhum tipo de interferência. Eu estou no meu layer de sketch, eu posso pegar aqui, né, esse layer e diminuir a opacidade dele para 50%, só para ele me servir como uma base, né? E vou criar um layer novo, clicando aqui, né? Eu estou na parte inferior direita agora, mostrando o menu de layers. Eu vou criar um layer novo e vou chamar ele de base. E vou clicar e segurar e arrastar ele para baixo do sketch, né? Aliás, você tem que clicar nesse quadradinho aqui do lado. Tá vendo que tem na parte direita, né? Tem uns quadradinhos e uma setinha para baixo. Tem que clicar nesse quadradinho para poder arrastar ele, tá? Então ele está embaixo do sketch. Eu posso colocar o sketch em modo multiply, mas por enquanto, né? Como ele é transparente, ele vai continuar aparecendo. E agora eu vou fazer uma base, talvez marrom, cor de madeira, para colocar aqui no objeto, né? Então eu vou pegar a ferramenta Fill, né? Aqui embaixo, né? Na esquerda, no menu de ferramentas, eu vou pegar a ferramenta Fill, certo? E vou trocar a cor para a cor de madeira que eu queira, né? Esse material preview ele pode aparecer, né? Porque às vezes ele entende ali que eu estou querendo preencher um material. É só você tirar ele de frente, né? Ele vai mostrar um preview da cor no objeto. Pode ser útil, né? Então ele está mostrando ali como vai ser o objeto colorido. Mas se você não precisa, né? Deixa ele para cima aqui, tá? Eu vou colocar, sei lá, uma cor meio de um laranja desaturado, né? Então eu estou com a ferramenta Fill. Você vê que dentro da ferramenta Fill tem o modo Color, o modo Freeze, Smooth e Eraser, né? E também vai ter o modo Gradiente que a gente vai usar. Mas vamos começar com o modo Color, né? Então eu vou preencher com cor somente. Clica no objeto, preencheu com cor. Tá um pouco chato essa cor, vou colocar um pouco mais de saturação. Assim acho que fica melhor, tá? Vou apertar a tecla 4 para tirar esses grids e não atrapalhar tanto. E aí você vê que tá uma coisa esquisita, que é esse grid aqui do mundo, né? Eu posso vir aqui em View e desligar o Show 3D Grid, né? Desligar o grid 3D. Aí fica mais fácil de ver o objeto. Ok? Então essa seria a cor base. Em cima da cor base, já aproveitando que o software, né, tem esse recurso de layer, eu vou criar mais um layer e vou chamar de gradiente. Se eu quiser mudar depois isso, fica fácil. E agora eu vou colocar um gradiente, né? Só que esse gradiente agora precisa ser colocado no modo Multiply. Então eu vou clicar aqui onde está escrito Standard Blend, que seria o modo normal, né? E vou procurar ali o Multiply. Pode ser um Overlay também. Vamos tentar o Overlay, porque acho que o Overlay vai ficar menos escuro o resultado, né? Então no modo Overlay, eu vou fazer o seguinte. Voltar para a ferramenta Fill, vou ligar o Gradient Mode. E aí você vai notar aqui, ó, que ele habilitou 2 pontos aqui, 2 esferas, né? A primeira está mais escura, preta, e a segunda está a cor do objeto ali que eu estou usando, aquele marrom, né? Ele está tirando, né? Olha aqui na parte superior esquerda, onde tem o botãozinho que seleciona as cores, ele está tirando daqui, né? A cor primária e secundária. Eu vou pegar, clicar na cor de trás, que é a cor preta, e vou colocar um verde escuro, talvez, né? Desaturado, só para dar um contraste, né, legal de verde para o marrom, tá? Então eu estou preenchendo com o modo cor, da cor marrom para o verde, né? E o pique 1, pique 2 são os pontos, né? O point 1, point 2, desculpa, são os pontos que se você clicar nele, ó, você pode deixar tipo o gradiente na diagonal, por exemplo. Não sei se está fazendo sentido para você. Aqui você controla a direção do gradiente. Vou colocar a câmera no modo 3, desculpa, no modo pode ser o 4, né, que é left, ou no modo 2, que é front, né, no modo 2 de front, porque eu quero que fique bem em pé, e eu quero que a parte escura fique embaixo do objeto. A hora que eu fiz isso, eu clico no objeto, e ele cria o gradiente, tá? Então ele criou um gradiente de cima para baixo, para ficar a parte de baixo mais esverdeada, que imaginar que seria tipo onde a madeira fica no chão, aí vai molhando, aí vai
apodrecendo e tal. Só que tem um problema, eu acho que eu fiz errado na hora que eu desenhei ali, ó. Na hora que eu desenhei, eu acho que eu desenhei de cabeça para baixo o objeto. Agora eu tô vendo ali, ó, o Y, né? Olha aqui. O Y, na parte inferior direita, tem os eixos, né, coloridos. O Y ali, que seria para cima, eu devo ter pintado assim, com ele para baixo. Então, não esqueça disso também, tá? Quando você quiser, né, pintar gradientes, coisas que você precisa saber a parte de cima e de baixo, verifica se o Y está apontando para cima aqui, tá? Mas por enquanto tá beleza, vai dar para começar a pintar assim. Então o gradiente está no layer separado, no modo, né, overlay, na verdade nem estava, né? Agora sim que ele vai estar no modo overlay. Eu posso colocar no modo multiply, que vai ficar um pouco mais escuro, né? Mas eu prefiro deixar no modo overlay porque ele fica um pouco mais colorido. Vou voltar para a ferramenta de brush, né? Não vou precisar mais do modo de fio. O que eu acho que pode ser interessante é a gente jogar um pouco de variação nessa textura dessa caixa, porque pode até servir para a gente brincar com brushes, né? Que é sempre legal. Então eu vou criar mais um layer, né? Aqui na minha stack de layers, e vou chamar de, sei lá, textura. Apesar de eu estar pintando uma textura, eu vou chamar esse layer de textura. Vou colocar também no modo overlay, para só criar variação de cor e não muito de valor. E agora, aqui na minha parte superior direita, eu estou mostrando, né, os alfas dos brushes. Eu vou pegar qualquer um aqui e vou pegar uma cor da caixa. Eu não falei até agora, mas para você pegar a cor, o Color Picker, né, o conta-gotas, é a tecla V de viagem. Né? É uma viagem ter o Color Picker na tecla V, mas é o que tem por hoje. Dá para você trocar qualquer ferramenta, se você deixar o mouse parado, né, ó, se você deixar o mouse parado ali, você vê que lá no finalzinho está escrito, ó, End Define Hotkey. Então se você apertar a tecla End, você pode em seguida escolher uma outra tecla de atalho. Infelizmente a tecla Alt, que seria o padrão, não vai dar, porque Alt a gente já usa para navegar na cena, tá? Mas se você não gostar da tecla V por algum motivo, achar que é muita viagem, não, troca para uma outra aí. Mas então é só apertar a tecla V. Ah, e só uma dica, né? Você não precisa clicar. Você coloca o cursor onde você quer e aperta a tecla V. Aí ele já pega ali a cor, tá? Quando você aperta a tecla V, ele já pega a cor. Então eu peguei esse alfa randômico aqui, né? Eu vou pegar essa cor aqui mais escura e vou aumentar bastante o tamanho e vou pintar. Esse alfa não funcionou, vou dar um Ctrl Z. Parece uma grama, né? Eu quero uma coisa ali que pareça, sei lá, né? Tipo cortes na madeira ou sujeiras na madeira, alguma coisa assim. Ou esse aqui, né? Esse aqui é interessante. Né? Tô com a opacidade de 50% controlado pelo mouse. Vou dar Ctrl Z aqui. Ou usar a borracha, né? Se você quiser apagar, você pode usar simplesmente a borracha. E a borracha também vai respeitar o alfa selecionado, né? Vou voltar para o brush. E vou colocar a opacidade com controle na caneta. Porque aí eu consigo uma variação grande. E vou literalmente só pincelar essa textura aleatoriamente na caixa, só para dar uma variação assim de valores, né? Eu posso trocar a cor, deixar algumas coisas mais claras, mais escuras, né? Mas eu só quero criar uma variação, uma textura ali que não fique tão lisa. Dependendo do estilo funciona também. Mas aqui a gente vai para uma coisa mais texturizada para ver as funções do programa e para ter ali um interesse visual também no vídeo. Né? Vou colocar a cor um pouquinho mais clara aqui, só para dar, né, uma diferença. Vou pegar o outro alfa, porque eu estou muito afim de fuçar. Né? Vou pegar uma cor mais escura agora, talvez puxando para o azul, desaturado. Né? Não, aí ficou demais. Vou só aumentar o tamanho do brush. Não, esse aqui não deu certo. Uma coisa mais assim, talvez? Não deu certo também. Você pode criar suas texturas, claro, né? Para importar, é só clicar aqui no maisinho, né? Clica no mais aqui. E aí você pode trazer o seu alfa de outros programas, tá? Ou que você criar no seu programa de desenho. Mas a parte de baixo, como é a parte que fica no chão mais mofada ali, credo, vou deixar mais texturizada do que o normal. E a parte de cima ali está mais novinha, vai ter menos textura, tá? Então, ó, a grande sacada... Nossa, aqui parece mofo mesmo, olha que louco. A grande sacada é isso, né, cara? Tá tudo em layer, se quiser diminuir a opacidade, se você quiser pintar o layer, né? Tudo fica bem acessível aqui e bem fácil de usar, tá?
Então aqui já coloquei umas texturas, a gente pode começar a colocar alguns detalhes. Eu ainda não sei o quão estável é esse programa, mas por enquanto vale a pena a gente salvar sempre que necessário. Ele tem um autosave, né? Ó, sendo que ele garante ali que ele vai salvando de vez em quando, mas a gente vai salvar na mão, vou colocar aqui em File, Save As, e vou colocar aqui, né, a minha caixa em qualquer pasta, só para salvar e não dá problema. Eu vou pegar o meu brush normal, vou voltar para o alpha, né, de bolinha ali, que senão eu vou ficar pintando com textura, vou diminuir o tamanho, né, e agora eu queria colocar alguns detalhes, né? Talvez uns detalhes mais escuros, talvez uns detalhes mais escuros. Só que para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um layer novo e vou colocar ali esse layer no modo Multiply. Vamos chamar ele de Shading, né? Ou seria ali o sombreado, né? Então eu estou no modo Multiply, vou pegar o Color Picker aqui, pegar essa cor aqui de baixo, né? E vou tentar ali pintar, né, como se fosse a base das madeiras, assim, simular ali um volume na madeira. Então aqui seria a base, né? E o lance do Hand Painted é que você vai meio que indicar a direção da luz. Nesse caso, eu vou imaginar então que a luz está vindo de cima. Então todo o volume que eu acho que vai projetar a sombra, né, para baixo, eu vou ter que seguir, senão vai ficar cada hora com um shape diferente. Então todas essas ripas de madeira que eu acho que tem um volumezinho, eu vou jogar a sombrinha dela aqui para baixo, né? Assim como talvez essa parte aqui da caixa, essa aqui também. A luz está vindo de cima, então é como se eu estivesse fazendo ali um bivel, né? Aí poderia jogar um pouco aqui também, tá? Mas não vou fazer, vou jogar só nessas ripas aqui, tá? Então aqui seria a parte de baixo, né? Eu posso colocar um pouquinho aqui também, só para não ficar tão chapado, né? Vou pegar agora a opacidade, né, que está 50%, vou diminuir um pouco mais, colocar 25% e vou pintar nas laterais dessas madeiras. Então a luz agora está vindo não só de cima, mas está vindo de cima, mas talvez um pouquinho da direita. Então todas as linhas da esquerda aqui, eu coloco um sombrinha do lado, para parecer que é um 3Dzinho. Aí eu posso colocar uma aqui também, né? E aqui também eu posso colocar nessa posição, né? Aqui não faz muito sentido, mas sempre é legal ter uma sensação de volume, tá? Então vendo que aos poucos já começa a ganhar assim, parece que tem um detalhe que não existe, na verdade é uma textura, e essa é a mágica, né, de pintar a textura na mão como se fazia antigamente. Como eu comentei, o grande barato, né, dessas ferramentas é quando você liga com o seu software de pintura 2D também, que você já está acostumado. Então se eu vim aqui em Edit e colocar Sync Layer, né, com External Editor, ou essa opção Edit All Layers em External Editor, né, eu vou colocar aqui essa opção, vai aparecer uma janela falando assim que o seu software precisa ter compatibilidade com arquivos PSD. Quando você dá um OK, ele vai abrir uma janela para você procurar o executável do seu programa. No caso aqui, eu uso o Clip Studio Paint. Então eu vou ali dentro de Program Files, pasta Celsius, pasta Clip Studio 1.5, pasta Clip Studio Paint e vou apertar ali no Clip Studio Paint.exe. E automaticamente, boom, né? Ele já abriu o Clip Studio Paint, abriu os layers, né, que eu tenho ali criados. No último layer aqui eu tenho o wireframe, que eu posso clicar e segurar aqui para cima e usar para me guiar, né, para eu saber onde eu estou pintando no objeto, tá? Por enquanto eu vou jogar ele para baixo. E o que é legal aqui? Eu posso usar esse modo agora, talvez, para dar um refinamento. Lembrando que vai de software para software, né, o tipo de layer que você consegue, o tipo de informação que você consegue carregar de um programa para outro. Eu sei que no Clip Studio Paint basta que você não crie nenhum layer de texto ou de ajuste de cor ou vetorial, né? Isso vai ser carregado normalmente de volta. E os Blend Modes, né? Dependendo dos casos, talvez um aqui não traduza legal lá no 3D Coat, mas os tradicionais ali, Multiply, etc. e tal, vão sempre funcionar. Tá? Então nesse modo, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar aqui, né, e começar a limpar mais a textura, ou, né, refinar mais
esses detalhes, né, aqui vai de você, o que você pode fazer para melhorar o seu caso, para melhorar a sua textura, né? Mas o que eu, só para fazer alguma coisa na demonstração, eu vou criar um layer novo, que eu estava desenhando um layer de sketch, tá? Eu vou jogar o layer para baixo do sketch, e vamos chamar esse layer de highlights. E como eu já sei que os highlights eles vão acontecer mais ou menos aqui, eu vou pegar essa cor, né, e vou colocar aqui no modo Color Dodge, ou Color Dodge, talvez, né? Pode ser o Color Dodge, né? E vou pintar uns highlights aqui, diminuir um pouco a opacidade, né? Então só no lado, só nessas quinas aqui da caixa, para parecer que é o lugar onde a luz está batendo, né? Eu vou pintar aqui a textura, talvez não vai ficar corretamente ali no objeto 3D, a gente vai ter que sempre verificar, mas só para vocês verem como é bacana essa conversão e como é rápida. No caso do Clip Studio Paint especificamente, tem só um pequeno imprevisto, probleminha, que eu vou te mostrar como consertar, mas é o seguinte, né? Então imagina que eu pintei, né, os meus highlights ali, né? A luz que está vindo de cima da caixa, né? Eu vou apertar Ctrl S para salvar, ele já salvou, né? Só que no caso do Clip Studio Paint, assim que você salvar, né, você tem que fechar o arquivo, né? Salva o arquivo ali, mas fecha ele, né? Não deixa ele aberto, porque senão depois quando você for lá no 3D Coat e mandar de volta, ele não consegue mandar, tá? Não vai atualizar, tá? Então agora eu volto ali pro 3D Coat, você vai ver que já está pintado, né? Os highlights ali que eu pintei. Muito simples, tá num layer separado, ó, consigo desligar. E aí, se eu, né, quiser, eu posso vir aqui nos meus highlights, pegar o brush ali que eu queira usar, né? E usar o conta-gotas para pegar essa cor, né, e fazer alguns detalhes extras ali. Só que no caso eu vou voltar a minha opacidade para um nível mais alto, porque não estava pintando nada, né? E vou desligar um pouco. Ah, já está desligado o Steady Stroke, né? Mas aí eu posso colocar. Posso importar uma textura para fazer um brush parecido com o que eu usar ali no clipe, né? Mas aqui começa a parte de detalhar. O que você talvez possa estar notando é que a textura está um pouco meio borrada, né? Porque você está trabalhando com uma textura pequena, você não pode esquecer disso. Mas se você quiser deixar essa visualização um pouco mais parecida com o que a gente tinha nos jogos antigos, né? Que a textura era em baixa resolução, mas ainda assim ela parecia um pouco mais nítida, você vem aqui em View e desliga essa opção chamada Linear Texture Filtering, que vai desligar, né, o filtro bilinear ali da textura. Então agora parece mais old school, né? Você vê ali que a textura está em baixa, porque você vê que está pixelizado, mas não está aquele blur, né? Então eu diria que assim, você tira o efeito Nintendo 64 das suas texturas. Aí fica mais legal e mais fácil até para ver os detalhes. Então agora no modo, né, 3D, aqui no modo do 3D Coat, eu estou jogando outros detalhes que talvez no modo 2D não é tão fácil de fazer, porque você não sabe às vezes onde é a quina do objeto, né? Muitas informações ali para a textura funcionam melhor se você sabe onde você está pintando. Daí a utilidade de ferramentas como essa, tá? Então estou jogando alguns detalhes, né? Pintar essas partezinhas da madeira um pouquinho mais, essas linhas e tal. Ah, beleza, já fiz bastante coisa no 3D Coat, né, quero colocar alguma coisa que é mais fácil fazer no 2D, né, sem problema, né? Simplesmente, na hora que você achar que está pronto para enviar o arquivo, você vai lá em Edit, Edit All Layers in External Editor, né? Lembra de selecionar o layer certo, né, para não pintar no layer errado. No caso aqui eu vou desligar o layer de Sketch. Só lembra de selecionar o layer certo, né, na hora que você for pintar dentro do editor. E aí, né, literalmente corre pro abraço. Faz aí o que você quiser para deixar a textura mais interessante. Vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste. E se eu quisesse colocar, sei lá, um papel grudado aqui, né? Só que eu quero começar o desenho do papel aqui dentro. Então, vou fazer aqui no software mesmo, vou fazer o shape. Vou colocar dentro de uma pasta, só para a gente ver como que ele trabalha ali, né, com pastas, né? Então isso aqui... Ah, o meu sketch ainda estava ligado. Eu vou jogar em cima do sketch, porque as linhas do sketch ali escuras acabou me servir porque parece um pouco occlusion. Aliás, eu vou até fazer isso, ó. Eu vou pegar as linhas de sketch, eu vou duplicar elas e vou esconder a anterior para ter um backup, né? Vou deixar elas um pouco mais forte, né?
e vou dar aqui um blur, filter, né? Tô no clipe, tá? Eu vou dar um Gaussian Blur aqui dentro do Clip Studio Paint, né? Só para que fique ali uma sensação de Ambient Occlusion. Posso jogar uma textura também nesse papel, né? Vou criar um layer em cima com Clipping Mask, vou pegar um brush que tenha textura e vou pintar qualquer coisa ali, só para não ficar tão liso, né? Embaixo do papel, vou fazer o famoso truque da sombra, só que nesse caso eu não sei qual que é o lado de cima, né, de trás do papel. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, né, Ctrl S, só que eu vou fechar o arquivo, vou voltar ali pro software, né, e vou fazer o seguinte, né, embaixo do papel, só que agora dentro do no 3D Coat, eu vou pintar a sombra, né? Então eu só vou marcar a sombrinha aqui, né, porque agora eu sei que essa é a parte que tá, lembra que o Y aqui, né, para cima significa que o objeto está na orientação correta. Então eu só vou marcar aqui a sombra do papel. Quando eu apertei a tecla E, né, pensando em ativar a borracha, apareceu esse atalho, que são atalhos para tipos de brush, né? Aqui você pode colocar presets para brush, tá? Então o E, nesse caso, não vai chamar a borracha. A borracha, acho que por padrão não tem uma tecla de atalho definida, né? E a borracha ainda está com o alfa antigo. Mas eu só quero tirar um pedacinho aqui. Talvez eu colocar um pouco de frente aqui para vocês verem o que eu estou fazendo, né? É só um pedacinho aqui, né? Aí se eu quiser desenhar mais ou melhor, dou um Ctrl S para salvar. Desculpa, né? Claro que eu vou salvar o arquivo, mas eu vou em Edit e vou dar um Edit All Layers in External Editor. Vai abrir aqui, tá vendo? Eu nunca imaginaria que eu teria que pintar aqui desse jeito. Então agora eu posso pegar, né, o meu brush mais útil para essa situação. Posso pintar melhor assim o papel. Vou rotacionar a tela aqui, desculpa, o canvas para facilitar, né? E sei lá, eu posso até colocar, escrever meu nome, por que não? Posso até escrever aqui, dado, dentro do negócio, né? Dentro do papel, modo multiply, para parecer que ele está realmente desenhado ali. Beleza? Ctrl S, fecho o arquivo, né? Se eu não fechar o arquivo, olha o que acontece, ó. Quando eu voltar no 3D Coat, ele atualiza, certo? Mas eu vou criar um layer novo, né? E vou fazer uma mudança, né? Vou fazer um traço aqui, vou dar um Ctrl S, desculpa. Vou em Edit All Layers in External Editor, né? Só que ele não volta para o clipe, porque o clipe já está com o arquivo aberto. Não sei se no Photoshop, né, funcionaria, mas no clipe não funciona. Então toda vez que você salvar o arquivo no clipe, você tem que fechar ele, porque aí sim, quando você for lá em Edit in External Editor, vai transferir a informação, tá? Só que isso eu não quero. Eu vou voltar aqui e vou dar um Ctrl Z. E basicamente, né? Basicamente é isso, gente. Eu acho que eu vou só criar um layer aqui em cima de tudo. Para navegar nos layers, né, você usa o botão do meio do mouse. Lembra que para mover os layers você tem que clicar naqueles 3 pontinhos ali, senão você vai ficar que nem eu, caçando uma forma de mover eles. Tá, joguei um layer novo em cima de tudo, vou chamar de Overpaint, né? E aí eu poderia vir aqui agora e usar a tecla V para pegar a cor ali e pintar, né, com mais cuidado. Posso até ligar o Steady Stroke um pouquinho, colocar ele num valor mais alto, né, para ter uma estabilização de traço. Mas agora eu venho com muito cuidado e vou fazendo, né, o detalhamento no modo 3D ou no modo 2D. Aí vai de você, né? Posso colocar... Ah, não, a caixa vai estar meio quebrada. Posso pegar esse detalhe aqui, jogar para cá, esse aqui, jogar para cá, etc e tal, né? Então eu posso fazer literalmente uma pintura digital em cima do modelo 3D. Fechou? Então o funcionamento dele você viu que é muito simples, né? Só umas particularidades ali que vale a pena conhecer. E por último eu vou mostrar como exportar esse resultado. Como exportar então o resultado desse primeiro teste, né? Para a gente ver em outros programas e tal. Então aqui vou em File, Export Object e Textures. Eu vou marcar essas duas opções, geometria e textura. A geometria foi porque eu criei o cubo dentro do 3D Coat, ele não foi importado, né? Aí eu marco a pasta onde eu quero selecionar, quero salvar, e o formato do arquivo e o nome. No caso aqui eu vou exportar um FBX. E dentro de texturas eu também tenho que marcar a pasta para onde vai as texturas e, se precisar, um prefixo para o nome dos arquivos.
Muito importante agora, aqui em Texture List, você tem que colocar Add Texture para selecionar o material que você, né, vai exportar. No caso aqui a gente vai exportar só o material de cor, que é chamado de albedo. Então eu vou colocar o formato aqui de TGA para PNG, e aqui em RGB eu vou colocar essa opção chamada Color Albedo, né? E o alpha também, eu vou colocar alpha aqui, e vou dar um export. O arquivo foi lá para a pasta, né? O arquivo FBX, que é o arquivo 3D, e a textura em formato PNG. Esse PNG eu posso clicar, segurar e arrastar para dentro do Clip Studio Paint. E aí você vai notar uma coisa meio estranha, né? Porque a escala do 3D Coat está muito diferente da do Clip Studio Paint. O tamanho do objeto aqui está muito pequeno. Para resolver rapidinho aqui no clipe, eu só vou desligar o Outline. Isso que está dando essa mancha preta em volta, tá? E também vou desligar o Light Source para ficar a textura totalmente, né, visível, tá? Então eu já posso usar esse asset dentro de algum projeto do Clip Studio Paint. Agora a gente vai ver no Blender. No Blender é de praxe selecionar o cubo para importar um cubo no arquivo que a gente exportou do 3D Coat. E você vai notar que talvez parece que não aconteceu nada, é porque a escala, mais uma vez, está diferente, né? O 3D Coat mesmo avisou ali. Pode ter um problema de escala para a gente checar antes. Como eu não o fiz, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu sei que o objeto está selecionado, porque se eu clicar Delete, né, eu consigo ver ele pequenininho ali na cena. Só que eu vou selecionar ele e vou ver aqui, ó. Tá vendo que a escala está 0.001 em XYZ? Eu vou selecionar e trocar para 1 nos 3 eixos, né? Então eu estou aumentando essa escala do objeto para 1. E assim que eu fizer isso, eu seleciono o objeto, né? O objeto está selecionado, aperto Ctrl A para ele aplicar essa transformação. Então eu vou aplicar agora um All Transforms. E beleza, tá aí o objeto dentro do Blender, tá? Se eu quiser ver a textura, eu estou nesse modo aqui de visualização Viewport Shading, clico nessa setinha, posso colocar Flat, né? E habilitar a textura e pronto. O objeto aí tá como a gente pintou dentro do 3D Coat, ok? Essa foi a introdução, né, de como usar o 3D Coat Textura, o módulo de pintura do 3D Coat, para fazer esse tipo de asset hand-painted que a gente pode usar em projetos de jogos e mesmo nos projetos de ilustração. Mais algumas dicas, né, que talvez por falta de experiência, você pode vir em Help, Language e colocar em português, que funciona, né? Alguns dos menus não vão estar traduzidos, mas a explicação geral da ferramenta, o que ela faz, vai estar traduzido. Em geral, eu não acho muito bom se acostumar com a interface em português, porque quando a gente pode procurar um help, não vai achar o termo correto, né? Mas só para você conhecer, talvez ajude. Vai existir situações onde o seu modelo 3D que você vai importar aqui vai ter um pouco mais de detalhe, né? Então você pode usar essa informação de luz. Aqui no 3D Coat eu estou no modo de visualização de shading, né? Então eu posso usar essa informação que já está aqui para começar a pintar. Porque se eu voltar aqui no modo 2, você está vendo que ele está todo flat, né? Eu poderia então extrair essa informação e jogar para cá. O modelo, logicamente, tem que estar com o UV criado, tá? Então, com o UV criado, você vai vir aqui em Texture e vai em Light Baking Tool. Vai, né? Tem muitas opções aqui, mas por padrão só vou dar um OK. E ele vai fazer um baking da luz, né? Aplicada esse modelo num layer de textura, né? Tá vendo que aqui ele criou um layer chamado Direct Light Map em Multiply, que já tem essa iluminação embutida. E aí eu posso pegar um brush, né, e pintar. E aí eu já tenho, né, um começo ali de textura que pode me servir, tá? Então é isso, né? Várias coisas interessantes assim e diferentes para esse universo de pintar textura diretamente no 3D. A gente fica por aqui e por enquanto é isso aí.